Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Amanda, sou petiana, e eu tô aqui para gravar mais um episódio do Fora da Curva, que, para quem está chegando agora, então, é um projeto do PET que busca trazer relatos de várias áreas, tanto de dentro quanto de fora da psico. E hoje eu tô aqui com a Carol Santamaria, que foi minha professora em várias cadeiras, mas no último semestre a gente fez um intensivão, né? Fiz 3 cadeiras. E uma das cadeiras mais legais que eu tive foi da psicologia da saúde, porque foi justamente num semestre que eu estava numa prática de psicologia da saúde dentro do hospital. E então eu acabei me aproximando muito dessa área e resolvi que hoje seria interessante a gente falar sobre cuidados paliativos, que é uma área também que me interessa bastante e que a Carol tem bastante domínio, então. E eu acho que seria legal trocar esse papo assim com ela. Carol, primeiro eu quero te agradecer por ter te disponibilizado um pouquinho do teu tempo para o PET. E quero que tu me conte, assim, primeiro sobre a tua área, sobre a tua trajetória, de como é que tu chegou até aqui. Então, eu que agradeço pelo convite, né? Fico muito feliz de estar podendo participar e contribuir. Então, acho que como a Amanda já disse, eu sou a Carol Santamaria, né? Sou professora. E em relação à minha trajetória, eu sou psicóloga já faz alguns anos, agora estou perdida aqui, me formei em 2005. E a minha área de atuação sempre foi dentro da psicologia da saúde. Então, o meu foco foi trabalhar com o sofrimento psíquico advindo dos processos de adoecimento. E na minha trajetória, acabei me inserindo muito no contexto hospitalar. Então, trabalhei muitos anos dentro do hospital com esse foco e acabei conhecendo, então, os cuidados paliativos, né, como uma abordagem para poder proporcionar maior qualidade de vida, né, aos pacientes. E aí me encantei, né? Cuidados paliativos assim, acho que é um luxo, né? A gente conseguir executar e conseguir fazer com que as pessoas tenham momentos de qualidade de vida, mesmo com um sofrimento intenso, né? Em relação ao processo de adoecimento. E se puder explicar, assim, um pouquinho do que são os cuidados paliativos, né, e qual o principal objetivo. Então, costumo dizer que os cuidados paliativos é uma abordagem, né? Acaba sendo uma abordagem que trabalha no lado contrário da perspectiva curativa, né? Então, temos todas as ações baseadas, né, numa ideia de curar as pessoas em função daquele processo de adoecimento. Os cuidados paliativos, ele acaba sendo complementar porque ele não vai trabalhar com a cura especificamente, mas ele vai proporcionar uma qualidade de vida numa perspectiva biopsicossocial e espiritual, né? Então, ele vai dar conta das questões biológicas, mas ele também vai pensar num conforto emocional, ele também vai pensar num conforto espiritual, social, quais são as condições que aquele sujeito tem e qual o melhor tratamento para aquele sujeito que está vivendo aquele processo de adoecimento. Então, a gente vai, o objetivo maior é aliviar esse sofrimento advindo dessa doença, né? Mesmo não tendo uma perspectiva curativa, de a gente poder pensar na qualidade de vida, de a gente conseguir fornecer, né, até um processo de morte digna quando a gente pensa em final de vida, né? Apesar de que esse é um assunto bem interessante, porque cuidados paliativos ele não inicia lá no final da vida, né? Muitas pessoas entendem que o cuidados paliativos ele vai surgir quando não existe uma perspectiva curativa para aquela doença. E na verdade não, né? Os cuidados paliativos eles deveriam, né, devem estar inseridos desde o início do tratamento, né, quando a pessoa descobre alguma doença grave. Então, ele vai estar em menor proporção no início dessa descoberta, a gente vai estar voltando, né, as nossas forças para a cura daquela doença, mas no momento que essa doença começa a ganhar força, né, e essa cura fica mais difícil de atingir, a gente vai aumentando as ações paliativas, né? Até que no final de vida a gente tem mais ações paliativas, obviamente, do que curativas.
E o trabalho com os cuidados paliativos, seria legal também falar que não é só com o paciente, né? Então, se puder falar um pouco sobre as três, né? Vocês seriam a equipe, a família e o paciente, Sim, de como é que funciona esse trabalho. tem muitos princípios que guiam os cuidados paliativos, né? Tem a questão de a gente pensar numa boa comunicação entre equipe, né? Entre paciente e família, de a gente conseguir pensar também, proporcionar para o paciente alívio da dor, né? Pensando essa dor como biopsicossocial, né? Espiritual, não estamos falando de uma dor somente biológica, né? Então, aliviar as dores diferentes que esses pacientes sofrem, de a gente conseguir fornecer, né, uma informação de qualidade para que se tenha uma boa tomada de decisão por parte desse paciente. Então, a gente percebe o paciente como muito autônomo em relação ao seu processo, né? Ele precisa estar consciente, ele precisa ter informação, né, para poder decidir sobre o que é melhor para ele. Quem decide é o paciente, né? Então, a gente vai trabalhar com diversos princípios para proporcionar, né, que esse paciente seja autônomo, que ele possa ser participativo nesse tratamento e, obviamente, né, que a gente consiga avaliar o contorno, né, o entorno desse paciente. E esse entorno envolve família. Então, esse é o outro ponto, né, que eu gosto muito de trabalhar com cuidados paliativos, porque junta muito a psicologia da saúde com a psicologia sistêmica, né, que é a minha abordagem clínica, né, que ajuda a gente a compreender, então, como que acontece essa interação entre paciente, família e doença, né? E aí a gente vai trabalhar, então, com o acompanhamento dessa família, para que essa família esteja em sintonia também, né, em relação ao conhecimento desse processo de adoecimento, que eles possam estar se apoiando mutuamente, né, tanto o familiar quanto o paciente, que eles possam conversar, né, sobre o que está acontecendo, que eles possam se unir, né, e isso vai proporcionando também o processo do luto, né, que a gente possa estar abordando como que essa família, como que esse paciente está se despedindo da sua própria vida, né, no caso o paciente, e como que essa família está lidando com esse processo de perda, né? E aí a gente vai trabalhar com todo o acompanhamento, tanto do paciente quanto da família, com esse objetivo, né? E assim, acho que outra característica dos cuidados paliativos é que esse tratamento, né, esse acompanhamento, ele não se encerra quando o paciente morre, né? Ele permanece durante um tempo ainda, porque a gente vai estar acompanhando essa família e como essa família ficou, né, também no pós-morte, né? Sim, a gente sempre conversa sobre o trabalho do luto antecipatório, né? E do quão importante é ir trabalhando isso aos poucos, né? Porque muitas vezes uma notícia abrupta pode mexer muito, tanto com o paciente quanto com os familiares e até com a equipe, né? Porque isso a gente estava trabalhando bastante em aula até sobre esse trabalho como é importante esse trabalho com a equipe, né? Porque muitas vezes a equipe fica fragilizada e não se permite até sofrer por isso. E do quão interessante é esse trabalho para justamente esses três pontos eles estarem tão alinhados, né? É muito interessante, porque acho que os cuidados paliativos, ele acaba tendo a contribuição de vários aspectos da psicologia da saúde, né? A comunicação de más notícias, uma comunicação assertiva, uma visão integral desse paciente, poder entender que religião que ele tem, por exemplo, né? E o quanto a gente vai ter que dar conta dessa religiosidade para proporcionar um melhor tratamento para esse paciente, né? De a gente conseguir pensar desde o diagnóstico da doença, como esse paciente reage, como essa família reage, até um processo de terminalidade dessa doença, né? Então, como que a gente vai acompanhar esses diferentes momentos, né? Que a doença vai estar, né, interagindo com esse sujeito
e como que essa família reage, que decisões esse paciente vai tomar, né? Então, eu acho que os cuidados paliativos, ele engloba muito de tudo que a gente estudou, né? Tudo que a gente estuda dentro da psicologia da saúde, e nos ajuda a trabalhar muito um processo de dignidade, né? De uma visão diferente daquele paciente que antes era visto como passivo, como alguém que recebia um tratamento que era ofertado de uma forma mais verticalizada. Nos cuidados paliativos, a gente pensa num tratamento muito longitudinal, né, e ao mesmo tempo horizontal, né, na ideia de que a gente vai conversar com esse sujeito respeitando essa autonomia, né, trabalhando essa autonomia para que ele possa ter uma vida e uma morte digna do seu processo. Sim. Os cuidados paliativos, na verdade, é muito bonito, né? Porque é muito difícil falar sobre morte e sobre esses diagnósticos que muitas vezes são muito rápidos, mas ele traz uma perspectiva de autonomia, né? E do paciente ser muito ativo em relação a isso. Mas daí o que eu também queria te perguntar é como é que funciona essa questão da comunicação da má notícia, né? Se vai sempre direto ao paciente, se os familiares podem ser os primeiros a receber essa notícia e de como é que funciona essa questão, né? E se o psicólogo que dá a notícia do diagnóstico, ou se tem que ser outro membro da equipe. Uhum. É bem importante essa pergunta, né, Amanda? Essa questão da comunicação de más notícias, que é um trabalho fundamental para que possa ocorrer os cuidados paliativos, né? Primeiro, o paciente e a família precisam saber da sua condição, né? Precisam compreender o quanto grave é esse processo de adoecimento, o quanto esse processo de adoecimento ele tem uma perspectiva curativa ou já não existe mais essa, né, perspectiva. Então, ele precisa ter a informação para que ele possa ser respeitado como autônomo, né, e que ele possa tomar a decisão, né? Quem toma a decisão não é a equipe, quem toma a decisão é o paciente sobre o que ele deseja, né? Ele pode simplesmente optar por não querer fazer o tratamento, né? Ele pode optar por não entrar em cuidados paliativos, como a gente chama, né? E continuar numa perspectiva curativa somente. Pode, né? É uma decisão que cabe a ele. Então, para ele tomar essa decisão, ele precisa estar muito bem informado, né, da sua condição, e ele precisa ter uma equipe que possa ter uma relação muito boa de troca, né, que não seja, que ele se sinta livre para poder fazer perguntas, que ele se sinta escutado e acolhido por essa equipe, né. Muitas vezes a gente percebe que as dificuldades que vão surgindo, né, nos cuidados paliativos, enfim, no tratamento, né, das doenças, é de que o paciente e a sua família não se sentem confortáveis para fazer perguntas, né? E a comunicação de más notícias, ela vai perpassar isso, né? Para que a gente possa fornecer uma informação, né, de qualidade, que a gente possa proporcionar um espaço que seja de acolhida, né, frente às necessidades que aquele paciente tem, que vai ser diferente, cada paciente vai ter as suas necessidades, né, e que a gente possa conversar abertamente sobre o que está acontecendo, né? Então, a Amanda já trouxe ali, né, o quanto a gente tem ainda uma dificuldade de falar sobre morte, de falar sobre luto, né? A dificuldade de falar sobre um diagnóstico grave que corresponde, né, um fim da vida, né, que corresponde muitas vezes uma sensação para a equipe de fracasso terapêutico, né, de que, nossa, não vou conseguir salvar aquele paciente, né. Só que o objetivo não é salvar as pessoas, até porque não existe a imortalidade, né, a gente vai proporcionar a qualidade de vida, a gente vai proporcionar que essa pessoa viva bem, né, enquanto ela estiver viva, né, no tempo que ela estiver, né. Então, a comunicação de más notícias vai dar conta de uma série, né? Existem vários protocolos de comunicação de más notícias, um deles
é o que a gente chama do SPIKES, né? O protocolo SPIKES, que nos ajuda muito a como conduzir uma boa comunicação de más notícias. Mas o que eu sempre digo, né? A comunicação de más notícias, ela deve ser muito mais do que um protocolo, né? Depende muito de como a gente se conecta, como que a gente está disponível para aquele paciente. Né, o quanto a gente está ali inteiro, né, naquela conversa, né, e que de fato seja um diálogo, né? E aí a pergunta que a Amanda faz, né, em relação à comunicação, quem que dá essa comunicação, né? Não somos nós, psicólogos, né? Quem comunica a má notícia, seja uma comunicação, né, de um diagnóstico de uma doença grave, como nessa perspectiva de cuidados paliativos, ou quando esse paciente vai entrar em cuidados paliativos, né, oferta para ele, né, pensar nisso, pensar na qualidade de vida, ou até mesmo a notícia de falecimento, dada quando esse paciente, né, morre, é dada sempre pela equipe médica, né? O psicólogo, ele vai estar trabalhando, como eu costumo dizer, nos bastidores, né? De certa maneira, ele vai preparar essa equipe, ele vai ajudar essa equipe a como conduzir essa situação, ele vai estar junto, muitas vezes, né, dessa comunicação de más notícias, e ele vai estar ali mediando, né, trabalhando com a ideia de abordar essas questões emocionais junto com a equipe médica, mas não pode ser um trabalho dissociado, né, de um dar a informação e o outro acolher, né, o psicólogo está ali para acolher, porque aí a gente está fazendo uma dissociação da equipe, né, então a ideia é que a gente possa juntos poder construir, né, esse momento que é tão difícil para o paciente, para sua família e também para nós, né, porque comunicar é um ato difícil, né, considerando tudo isso que a gente está conversando, e conseguir ali ter um espaço de acolhimento, né, fornecer um espaço para que a pessoa possa, né, ter uma boa informação e que a gente possa conduzi-la para uma boa tomada de decisão, né? Então, Sim, a equipe que dá essa notícia, né? uhum. E pensar na importância também da equipe multi, né, nesse processo, porque são várias etapas que acontecem muitas vezes muito rápido, né? E do como todos os profissionais, nesse momento, eles são importantes, né? Porque cada um entende de uma área e juntos eles conseguem também proporcionar o conforto e proporcionar ao paciente esses cuidados paliativos, né? Isso, e acho que a gente pode pensar nos mitos que correm, né, em relação à comunicação de más notícias, na verdade, em relação aos cuidados paliativos, que um deles é o mito de que cuidados paliativos significa eutanásia, né? Significa fazer com que o paciente morra mais rápido, né? E na verdade não, né? Esse é um mito que muitos profissionais têm em relação aos cuidados paliativos, de que, tá, mas então a gente não vai fazer nada para o paciente viver, né? Aí a gente vai entrar em vários princípios também, né, da bioética, que estão relacionados ao conceito do que é vida, né? Porque vida não está relacionado só à ideia de estar respirando, né? Vida é muito mais que isso. Então a gente entra nessa problemática, né, do que é estar vivo, né? E a gente vai trabalhar com a ideia de também de um conceito de morte digna, né? De uma ortotanásia, né? Da ideia de proporcionar que a pessoa morra na hora certa, né? Porque todos nós vamos morrer, né? Mas de uma forma digna, né? De uma forma confortável, sem dor, né? Que ela possa estar perto de quem ela queira estar perto, né? Que ela esteja no lugar que ela queira estar. Então, a comunicação de más notícias, ela é muito importante, né? Para também desmistificar o que são os cuidados paliativos. Né, o quanto vai ser importante que a gente possa estar conversando sobre todas essas fantasias que surgem, né, para que a família fique muito tranquila sobre o que significa, né, os cuidados paliativos, que não é um abandono de tratamento. Sim, isso é muito importante, né? Porque num primeiro momento a gente ouve falar de cuidados paliativos e é
muitas vezes parece ser sinônimo, né? A equipe tá jogando a toalha, né? Não tem mais o que fazer e vamos encarar a morte sem ter mais nada, né? E do quão é importante até trabalhar com a equipe isso, porque é muito difícil esse fracasso que tu falou, né? De, a gente não tem mais o que fazer, então vamos desistir desse paciente. E é bem pelo contrário, né? É um trabalho muito intenso e é um trabalho muito bonito de ser realizado e importante, né? No momento de todos os momentos. E como tu traz, né, o quanto é importante que a gente tenha uma equipe para dar conta, né, que a gente possa unir forças, unir conhecimentos, né, diferentes para que a gente possa abordar esse sujeito de uma maneira integral, que a gente possa dar conta, né? Então, vai desde a equipe de saúde até os profissionais, os representantes religiosos, né, dependendo da religião que esse paciente tenha, que ele possa estar envolvido também, que a gente possa proporcionar os rituais, né, de despedida que cada religião tem, por exemplo, né? Então a gente vai estar trabalhando com uma série de pessoas ali, né, que correspondem às áreas diferentes, né, que compõem esse sujeito, e que a gente vai proporcionar conforto através disso, né? Um conforto emocional, é um conforto biológico, né? Um conforto espiritual barra religioso, né? Então a gente tem que proporcionar, né, tudo isso para esse paciente. E a gente não consegue proporcionar isso sozinho, né? É um trabalho que depende muito da equipe. A equipe precisa estar muito em sincronia para que ele aconteça. Sim. Eu sou suspeita para falar, porque para mim essa área é a mais linda que tem, né? E, inclusive, gostaria muito de ficar falando contigo sobre isso durante muito tempo, mas infelizmente a gente tem pouco tempo aqui para conseguir falar um pouco assim sobre essa área, né? E queria te perguntar referências assim que tu tem de quem quer entrar nisso agora, quem quer seguir, o que tu indica? Uhum. Então, acho que primeiro ponto, né, cuidados paliativos faz parte dessa abordagem da psicologia da saúde, então é muito importante que a gente consiga ter esse conhecimento, né, do que é a psicologia da saúde, como que a gente trabalha com o sofrimento advindo dos processos de adoecimento, poder se apropriar um pouquinho mais de outras áreas que compõem, né? Então, não é só a psico, a gente precisa ter um conhecimento também das questões biológicas, entender os processos de adoecimento, entender as condições sociais que as pessoas vivem, né? Porque também o processo de adoecimento ele se manifesta diferente de acordo com a condição que o sujeito tem, né? E dentro dos cuidados paliativos, existem uma série de autores assim que estudam, né, que trabalham, que a gente pode pesquisar e estudar cada vez mais, né? Tem uma profissional, né, uma médica que é a Ana Cláudia Arantes, que eu super indico, né? Ela tem muitos vídeos, muitos TEDs, né, na internet de fácil acesso. Que é uma pessoa assim fantástica, né? Uma médica paliativista, né? Que trabalha e que ela proporciona também, né? Muitos cursos, né? Ela compartilha o conhecimento e ela fala de uma maneira muito leve, muito tranquila sobre o tema, né? Então super aconselho quem quiser assistir, estudar, né? Ela tem alguns livros publicados também. Então acho que a minha dica vai para ela, né? Ana Cláudia Arantes, né? Super aconselho para quem tem interesse na área. Ela é maravilhosa. Dá vontade de também ficar ouvindo, vendo os vídeos e lendo assim eternamente, porque fica muito leve, né? É um assunto pesado e ela consegue deixar assim muito tranquilo de entender e de ler. Então, Dá gostei vontade dessa de dica. trabalhar junto com ela, né? De poder Muito, estar ali nossa. fazendo parte da equipe, né? Uma equipe que tem. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Como ainda é uma área assim relativamente recente, com muitos preconceitos, as equipes ainda estão se adaptando ao que significa os paliativos, né? Então, quando a gente pensa numa equipe assim já redondinha, nossa, dá uma vontade de estar lá junto. Total. É o que eu queria. Uhum. Mas então tá, te agradeço muito por tu ter disponibilizado teu tempo mais uma vez. Isso.
Eu que agradeço, né? Fico muito feliz, tomara que muitos gostem também dessa área, tanto quanto tu, Amanda, né? E que sirva para a gente estar propagando aí o conhecimento, para que as pessoas cada vez mais se interessem e também possam pensar sobre isso para suas vidas, né? Para suas famílias, né? Que também é importante. Muito obrigada. Sim.